A paz a todos, irmãos, tudo bem? Vim aqui fazer o meu devocional, que é para falar sobre Abraão. Abraão é conhecido na Bíblia por causa da sua fé e da fidelidade de Deus. O texto chama de pai da fé, sendo o primeiro a crer nas promessas de Deus. Em Romanos 4:11, irmãos, fala sobre isso. Eu não vou aqui ler um por um, porque eu coloquei aqui vários textos e versículos, não dá para mim ler porque senão vai ficar muito comprido, tá? Mas os irmãos lêem em casa. Romanos 4:11 fala sobre Deus chamando Abraão de o pai da fé. Além de ser fiel no crer, Abraão, o pai da fé, desenvolveu um relacionamento profundo com Deus, a ponto de ser chamado de amigo. Irmãos, você já imaginou se Deus usar alguém para falar que ele é amigo, que ele se faz amigo nosso, assim como ele fez Abraão? É profundo isso, né? Abraão ser chamado pai da fé por Deus, meu Deus, como é profundo, né? Isso que ele ter chamado, Deus ter chamado Abraão de amigo, nós vamos encontrar lá em Tiago 2:23, tá bom? Eu não vou abrir aqui, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Vamos falar um pouquinho da vida de Abraão. Deus chama Abraão. Quando Deus chama Abraão, esse livro está em Gênesis 12, do 1 ao 4. Deus chama Abraão para ele sair daquela terra, ele e aquela parentela toda dele, né, e ir para uma terra que Deus lhe daria o caminho, Deus lhe daria a orientação. Você já imaginou, irmão, se isso acontece com a gente? Como que a gente reagiria a essa situação? Como que a gente nos colocaria nessa situação? Depois que Abraão saiu, em Gênesis 13, do 14 ao 18, Deus promete terra a Abraão. Depois que Abraão foi obediente, saiu com toda a sua família e tal, e foi para a direção que Deus colocara para ele, Deus promete terra a Abraão. Isso é obediência, irmão. Quando a gente é obediente a Deus, Deus honra com os propósitos na nossa vida, né? Então Abraão foi um cara assim excepcional. E aí continua, né? Em Gênesis 21, do 1 ao 3, Deus fala, no livro de Gênesis, fala sobre o nascimento de Isaac. Sara era estéril, Abraão já era de idade. Como Deus tinha uma promessa, ele fez acontecer o nascimento de Isaac na vida dele. Então você vê que muito é profundo, tudo isso é profundo, irmão. Deus tinha Abraão como o pai da fé, como ele diz, como, sabe, uma pessoa de relacionamento, uma pessoa de busca, de Espírito Santo, de intenção. Deus se colocava em prol de tudo que ele fazia, de toda oração, Deus estava ali para responder, por causa do relacionamento, por causa da obediência. Então imagina a gente se passando por isso, a gente se doando para Deus por essas situações. Em Gênesis 22, do 1 ao 3, Deus prova Abraão. Deus já conhecia Abraão. Abraão já era uma pessoa de fé. Mas Deus ainda queria provar Abraão. Deus queria ver até onde Abraão ia. E a prova é muito dura, irmão. Tanto para Abraão foi quanto para nós. A gente que é crente, que passa a prova, que está diante de tudo isso, é muito difícil passar a prova. Mas Deus nos prova para saber quem é, até onde vai o nosso limite. Mas Ele está conosco a todo momento, a todo instante. E aí Deus chamou Abraão para ser o primeiro pai de uma nação, que seria reconhecida por seu relacionamento com Deus. Essa nação passou a ser chamada de Israel, e Abraão o pai da fé. Muitas das obras que Deus inicia em nossas vidas, começa bem pequena. Muitas das obras que Ele coloca na nossa vida, que Deus coloca, começa bem pequenininha. E foi o que aconteceu com Abraão. Já era idoso quando foi chamado, e Sara era estéril. Então, irmão, você pode ter o problema que você tiver, o defeito que você tiver, a situação que for. Se Deus tem um chamado na sua vida, se Deus tem uma promessa na sua vida, a promessa vai se cumprir. Você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Abraão foi uma pessoa excepcional diante da presença de Deus. Ele foi orador, ele foi uma pessoa que creu, uma pessoa obediente, uma pessoa que serviu a Deus com certeza. Então você imagina se isso tudo, se a gente fosse isso tudo, o que a gente conseguiria da parte de Deus? A parte espiritual nossa como estaria hoje, né? Eu vi o pastor falando de um dia
o tanque está cheio, que a nossa fé lá em cima, outro dia o tanque está vazio, que a nossa fé lá embaixo. Você imagina você numa situação dessa com Deus, como estaria o seu tanque? Estaria sempre cheio ou estaria um dia cheio, um dia vazio? Um dia cheio, um dia vazio. Complicado, né? Mas tá aí a história de Abraão para deixar a gente mais firme ainda na fé. Para saber que ele chama os pequenos, ele chama e faz coisa pequena, mas depois ele coloca a gente no grande, né? Ele começa pequeno, mas coloca a gente no grande. E Deus é maravilhoso, porque ele não deixa a gente jamais. A gente pode até sair da presença dele, pode até fugir. Você lembra de Jonas, a história de Jonas? Jonas tinha lá Jonas tinha uma situação, né? Jonas tinha uma situação a seguir. Deus falou para ele ir para um lugar e ele foi para outro. Ele falou, eu não vou pregar naquele lugar não. Ali só tem doido, ali só tem cara que mata, que isso, aquilo. Não vou não. E aí pegou o barco e foi para um lugar totalmente diferente. Mas quando Deus tem promessa na sua vida, não tem para onde você correr não. Você vai bater, capotar, cair, machucar, mas você vai cair lá onde Deus quer. Ele vai fazer você ir até lá. E você vai fazer aquilo que Deus prometeu, aquela promessa que Deus tem na sua vida. E ali Jonas foi e abriu sua boca, e quantas pessoas não foi, né? Aceitaram Jesus. Naquele dia que ele voltou, que ele fugiu e Deus colocou ele lá onde ele teria que ir. E na verdade, ele cumpriu ali. E ele ficou até espantado, porque quando ele abriu a boca, onde ele não queria fazer, onde ele não queria nada, e ali quantas pessoas foram salvas, aceitaram Jesus. Então as coisas de Deus é assim. Deus usa os loucos para confundir os sábios. E glórias a Deus, porque Deus tem promessa na nossa vida. Temos que estar contentes, satisfeitos, né? Porque Deus é maravilhoso. E se Ele nos escolheu, glórias a Deus, vamos em frente. Ainda que seja difícil, ainda que tenha impedimento, ainda que tenha timidez, né? Todas essas situações, Deus é conosco. Vamos abrir a boca e vamos deixar Ele usar a gente, né? Vamos seguir, vamos obedecer, vamos seguir, porque Deus é maravilhoso. Irmãos, eu passei um pouco do horário. Deus abençoe a todos. Obrigado e desculpe pelo atraso do vídeo, mas Deus abençoe vocês grandemente nessa noite. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja na casa e na família e na vida de cada um de vocês. Amém, amém e amém. Glória a Deus.